Olá pessoal, tudo jóia? Eu coloquei para gravar aqui de maneira espontânea esse vídeo porque eu gostaria muito que você aí do outro lado, que trabalha, pudesse dividir uma reflexão comigo rápida do que está acontecendo, né, em relação aos nossos direitos trabalhistas. A minha última postagem na rede social foi sobre o tema 310 do Tribunal Superior do Trabalho, que passou a obrigar a contribuição previdenciária, né, sobre os acordos judiciais que pedem o não reconhecimento do vínculo. O TST aplicou o que está na lei. A lei da Previdência já previa isso. Né? E a alíquota, 20%, fica por parte da empresa, que é o tomador de serviço, e 11% por parte do prestador de serviço, que é o trabalhador, a trabalhadora. Só que antes do TST publicar esse tema, era comum que esse tipo de acordo, onde não houvesse reconhecimento de vínculo, não fosse obrigado o recolhimento previdenciário. Certamente era muito mais barato fazer um acordo sem reconhecimento de vínculo do que com o reconhecimento, que aí a empresa vai ter que recolher a FGTS, vai recolher a Previdência, enfim, outras verbas trabalhistas. Por que você está dizendo isso, Vitor? Porque não tem como eu não vincular essa decisão do TST com o pensamento que o STF, nosso Supremo Tribunal Federal, vem tendo em relação aos direitos trabalhistas. O tema 1389, que foi tratado lá no STF, fala da pejotização. Certamente você aí já ouviu falar essa palavra. A pejotização nada mais é do que uma empresa que contrata uma pessoa jurídica, que pode ser uma pessoa só, desde que tenha o CNPJ, para prestar serviço nessa empresa. Só que na prática, o que está acontecendo ali não é uma terceirização, mas é um contrato de trabalho fraudado. Esse prestador de serviço pode estar sendo subordinado a alguém, ele tem horário para entrar, horário para sair, ele recebe por mês, ele não pode mandar alguém no lugar dele, ele vai com uma certa frequência trabalhar ou todos os dias. Com a chegada da lei da terceirização, anos atrás, 2017 por aí, a lei diz que a empresa pode terceirizar qualquer atividade. Atividade principal ou atividade menos importante, qualquer atividade. Eu posso contratar uma pessoa jurídica. Antes da lei, o TST ele não reconhecia a terceirização irrestrita. Ele dizia, olha, a terceirização ela pode existir, só que em algumas atividades da empresa. E ela chamava estas atividades como atividade meio. O exemplo banco, né? No exemplo do banco, ele só poderia terceirizar os vigilantes, mas não as pessoas ali que trabalham de fato com o dinheiro, que é o principal ali manejo do banco, né? Como o caixa, por exemplo, o gerente. E aí chegou lá no STF essa lei, ela foi considerada constitucional e o STF falou, não, a Constituição não diz nada sobre a restrição de terceirização. A terceirização é bem-vinda em qualquer atividade, inclusive na atividade principal. E ainda criticou o direito do trabalho, porque, segundo o STF, o direito do trabalho deve se moldar às mudanças sociais, tecnológicas. Né? As empresas devem ter livremente a opção de criar estratégias de mercado de trabalho. Isso aumenta a produtividade, aumenta a concorrência. A mesma história quando surge a ideia de fazer uma reforma no Brasil, só passa para a gente o lado bom. Assim foi com a reforma da Previdência, que não, no seu contexto geral, é muito mais prejudicial, e principalmente a reforma trabalhista. Aos poucos tira uma coisinha aqui, tira outra coisinha ali, coisinhas estas que foram conquistadas à luta de derramamento de muito sangue ao longo da história. Os direitos trabalhistas foram conquistados, não foram dados. Né? Mas o que tem a ver, Vitor, a decisão então do STF da pejotização com o tema 310 do TST? O STF ainda não bateu o martelo, mas está para praticamente, né, pelo que a gente vê na forma que os ministros se pronunciam, uma tendência muito grande de não reconhecer a pejotização.
Significa que eu não posso entrar na justiça mais requerendo um vínculo de emprego, porque eu sou um CNPJ, fui contratado como CNPJ, mas lá na empresa que eu prestava serviço eu era tratado como empregado. Mas a tendência é que o STF afaste a pejotização, até porque a lei da terceirização, ela deixa claro que em nenhuma hipótese haverá vínculo de emprego entre o prestador de serviço com o tomador de serviço. Você como terceiro, você não vai ter FGTS, 13º salário, férias mais 1/3, horas extras, né? É como se você fosse dono do teu próprio negócio. Os riscos é por tua conta. Até mesmo o próprio governo sofrerá com as consequências do fim da pejotização, como já sofre com a abertura irrestrita da terceirização. Porque esse dinheiro do FGTS, esse recolhimento previdenciário, essas verbas trabalhistas que refletem também esses fundos, esse dinheiro que está nesses fundos é utilizado também pelo governo para políticas públicas, para melhoria das condições de vida da população. E aí vem o TST agora e fala, olha, a partir de agora tem que cumprir a lei. Acordo trabalhista que não reconhece vínculo tem que contribuir 31% do valor do acordo sobre a Previdência Social. Não sei, será que é uma forma de compensação? Nesse embate, o TST está correto, porque a lei já falava. Mas em relação ao STF, o nosso Supremo caminha de uma forma favorável aos direitos do trabalho? Os nossos representantes, principalmente deputados federais, que são os responsáveis por elaborar as leis trabalhistas, porque lei trabalhista é lei federal, cabe à União criar essas leis. Será que eles estão vendo isso, estão preocupados com isso? Então, é uma reflexão que eu deixo aqui para todos, para que nós possamos pensar. Se quiser comentar, comente, fique à vontade, mas que a gente não continue falando amém do que acontece. A gente não ouve mais falar que a Previdência está sem dinheiro, inclusive a gente ouve outras coisas, né? Da reforma trabalhista diz que haveria um aumento de trabalho, de emprego. Não vi um aumento significativo ou uma alteração do período anterior à reforma. O que eu vejo, sim, na prática, aqui no escritório, são situações de pejotização. Pessoas que são obrigadas a abrir uma empresa no seu nome como condição para ser contratado e prestar serviço em outra. E lá é tratado como um empregado. Bom, fica aí a minha reflexão e até a próxima.